Fala galera, tudo bom? Meu nome é Mozart Borba, professor de Processo Civil aqui do ATF Digital e vamos começar nosso estudo em mais um preparatório para tribunais. O assunto de hoje, jurisdição e competência. Na verdade, normalmente o edital ele diz assim, ponto, noções de jurisdição e ação. E nem sempre cobra competência. Só que nos preparatórios para tribunais da FCC, principalmente os preparatórios para TRT, TRF, TRE, vem comumente sendo cobrado o ponto competência. Então, na nossa aula de hoje, além de ter essas noções de jurisdição, vamos também trabalhar o ponto competência. Competência é o mundo, mas aqui a gente vai aprender pelo menos as noções gerais. Como é que você começa estudando processo civil? Você está vendo aqui no quadro jurisdição. Só que antes de estudar a jurisdição, eu quero que você lembre daquela informação básica lá atrás de TGP. Para quem é bacharel em Direito, deve ter estudado na época da faculdade por aquele livrinho quadriculado de professora Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Sintra e professor Cândido Rangel Damarco. Aquele livrinho de TGP fala do que a gente chama de trilogia estrutural do processo. Na verdade, ele fala da quadrilogia. Mas num preparatório para tribunais, vamos ficar sempre com a orientação da doutrina clássica. Trilogia estrutural do processo. O que é isso? Abre a tela. Ao invés de estudar aqui a parte de jurisdição, eu quero que você lembre dessa figura aqui. Jurisdição vai ficar com jotinha. Mas você deve lembrar, nos desenhos de quadro do professor, de um A e de um P. Isso aqui seria a trilogia estrutural do processo. A ação, que é o A, jurisdição, que é o J, e o P, que é o processo. A quadrilogia colocaria também a letra D aí de defesa, mas, como eu disse, vamos ficar na doutrina clássica. Ação, jurisdição e processo. O que significa essa trilogia? Imagine o seguinte, se você tem um interesse sobre algo e exterioriza esse interesse no processo, você estaria demonstrando a sua pretensão, que é a vontade que seu direito material se sobreponha ao direito de outra pessoa. Se a outra pessoa não resiste, houve uma composição. Mas imagine que essa outra pessoa não tenha o mesmo interesse que você. Na verdade, também ao exteriorizar o interesse dessa pessoa, a pretensão dela, lembrando, pretensão, a exteriorização do seu interesse, ela estaria vindo de encontro ao seu interesse. Então, você teria a sua pretensão vindo num sentido e a pretensão da outra pessoa no outro sentido. Essa pretensão resistida faz com que esse conflito de interesses se potencialize, se qualifique e passe a ser chamado de lide. Há quem faça a distinção entre lide e litígio, mas que não é o caso no preparatório para tribunais. Então, se houver lide, se houver conflito de interesses qualificados, se houver o litígio, no bom português, se tiver briga, você não pode utilizar da força física, porque o Estado proibiu que as partes utilizassem da autotutela, a não ser naquele caso de desforço imediato da posse, quem assim defenda a legítima defesa. Mas, tirando isso, o Estado proíbe. Na verdade, como diz o professor Marinoni, o Estado tomou para si a responsabilidade de compor os conflitos de interesse. E como é que se desenvolve essa composição? Abre de novo a tela. Eu acabei de afirmar a você que se houver uma lide, lembrando, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, essa lide tem que ser resolvida. Não pode utilizar da força física. Como é que você faz? Bom, quem controla o poder de composição é o Estado com a jurisdição. Um instrumento mais sofisticado de composição de conflitos de interesse se chama processo. Então, eu quero que você comece a fazer as seguintes associações. Jurisdição é o poder estatal de aplicar o direito que ele mesmo cria nos casos concretos.
Então, jurisdição é o poder estatal. Processo é o instrumento de composição de conflitos. Há vários instrumentos, o processo é um deles, mas é o mais sofisticado e é o que nós vamos estudar. Processo é um instrumento de composição. Essa jurisdição que tem o poder de resolver a lide, ela não atua de ofício, ela precisa ser provocada. E a parte provoca através da ação, que nada mais é do que um direito subjetivo de se exigir do Estado que ele cumpra aquilo que constitucionalmente ele se comprometeu. Então, a ação seria um direito subjetivo, um poder subjetivo de exigir do Estado a tutela jurisdicional. Mozart, por que trilogia? Acabei de dizer, jurisdição. O juiz, sabendo de um caso, sabendo de uma lide, ele simplesmente vai lá e instaura o processo? Não. Ele precisa ser provocado. Como é que você provoca? Direito de ação. E uma vez provocado, instaura o processo, que tem por objetivo resolver a lide. Mozart, não entendi nada. Repete aí. Presta atenção. Jurisdição. Instaura o processo de ofício? Não. Então precisa ser provocado. Como é que você provoca? A ação provoca a jurisdição. Quando a parte prejudicada ou se achando lesada provoca a jurisdição, o juiz, a jurisdição, instaura um processo. Esse processo, uma vez instaurado, tem por objetivo resolver a lide. Trilogia estrutural. A ação provoca a jurisdição instaura um processo e o processo tem por objetivo resolver a lide. Senhores, a trilogia estrutural será estudada por nós. Na verdade, nós vamos trazer as noções de jurisdição, de ação e de processo. E depois ir especificando os pontos de acordo com a necessidade e cobrança das comissões avaliadoras, das comissões de concurso. Primeiro assunto, jurisdição. Novamente, vamos voltar para a tela. Abre a tela aí. No ponto jurisdição, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é o conceito. Vê esse conceito. Consiste no poder de atuar o direito objetivo que o próprio Estado elaborou, compondo os conflitos de interesse e, dessa forma, resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei. Normalmente, prova de concurso, quando pergunta sobre noções de jurisdição, noções de processo, noção de ação, ele quer saber o conceito. Como esse conceito vai variar de autor para autor, eu não quero que você decore esse que você acabou de ler. Na verdade, eu preciso apenas que você faça uma simples associação. Imagine assim, jurisdição, eu quero que você associe ao Estado, então ao poder do Estado. Mas, Mozart, não tem também o lance da arbitragem, aquele lance da jurisdição privada, mediação e arbitragem? Filho, não complique agora. Eu quero o básico. Noções de jurisdição. Então, associe jurisdição ao poder tipicamente estatal. Então, pense em jurisdição, pense no juiz, pense no poder, pense no Estado. O que é jurisdição? Poder estatal. Esse poder estatal precisa compor o conflito de interesse. Como é que ele vai compor? Ele precisa de um instrumento de composição. Então, o instrumento de composição de conflito de interesses é o processo. O que é jurisdição? É o poder do Estado. Poder estatal de aplicar o direito. O que é processo? É um instrumento de composição de conflitos. Está faltando você lembrar o que é ação. Ação é o direito subjetivo de exigir dessa jurisdição a prestação jurisdicional, a tutela jurisdicional. A ação provoca a jurisdição, que instaura o processo, que tem por objetivo resolver a lide. Está claro isso até aqui? Então, senhores, sabendo disso, sabendo do conceito,